Muito bom, meus queridos, queridas, de volta com mais uma aula falando ainda do Google Analytics. A gente está fazendo a nossa revisão do nosso conteúdo para a certificação no programa Google Partners. E agora tem uma aula específica um pouco diferente. A gente começou uma nova fase aqui dentro da nossa avaliação e existem situações em que você é avaliado aqui nesse simulado e se você errar não tem como continuar. Você erra e esse erro continua gravado. Eu acabei levando bomba aqui na criação na tentativa da minha avaliação, né? Eu vou mostrar quais foram os erros e as dificuldades que eu tive para responder essas questões. Eu vou mostrar para você na tela, vem comigo aqui. Então a gente está iniciando aqui uma nova fase, uma nova etapa nesse conteúdo chamado Responder as perguntas de negócios com relatórios padrão. Eu vou fechar um pouquinho aqui a tela e eu vou voltar na sequência aqui para a gente ver o que a gente fez até agora. Então olha só, aqui dentro desse conteúdo programático relacionado ao Google Analytics, eu respondi aqui no primeiro módulo eram 7 questões, então nós respondemos, não errei nenhuma. Depois 7 questões também, não errei nenhuma. E a gente começou agora uma nova fase, que é aprofunde os seus dados, aprofunde-se nos dados e relatórios do GA4. Tá? E aí é um módulo opcional também, você não precisa fazer esse módulo específico para você ter a certificação, mas é um conteúdo preparatório que vai te ajudar lá na frente na provinha final, quando você for fazer realmente seu teste para mostrar o seu conhecimento dentro da ferramenta Google Analytics, tá bom? E aí eu comecei a fazer e o interessante é que esse daqui, ó, se você começar a fazer, se você errar, não tem como voltar, tá bom? Então nesses dois provavelmente aqui são testes que não tem como refazer. Uma vez errado, ele vai ficar marcado como errado. Novamente, esse conteúdo aqui, esse reprovado vai te prejudicar em alguma coisa na sua certificação? Não, não vai te prejudicar em nada, tá? Isso aqui, novamente, é um preparatório que você está vendo, né? Toda a nossa aula é conteúdo preparatório. Em nenhum momento eu posso gravar a aula final mesmo. Então a aula final é você com você mesmo lá. Essa aula não pode ser gravada. Então o que eu estou fazendo aqui, evidentemente, não é a aula final, mas vale como conteúdo para reforçar o seu conhecimento sobre as ferramentas do Analytics, tá bom? Então, dito isso, vamos ver aqui o que eu errei aqui. Eu vou clicar aqui novamente no conteúdo, vou clicar aqui em refazer essa aula. Eu vou rever todo o conteúdo com você aqui e vou tentar identificar onde foi que eu errei, tá? Esses detalhes aqui com nomenclaturas, às vezes a tradução não é bem aquilo que a gente esperava e a gente acaba se confundindo mesmo e erros podem ocorrer. Mas vamos lá. O conteúdo então fala sobre o seguinte: responder a perguntas de negócios com relatórios padrão. Tá bom? E aí fala que o Google Analytics oferece um conjunto avançado de relatórios com insights sobre as interações dos usuários com o seu site ou aplicativo para que você possa para que você possa tomar decisões de marketing fundamentadas. Vamos ver então? Então basicamente ele fala aqui sobre esses relatórios, explica a diferença entre usuário, sessão, eventos e uma série de outras coisas aqui, tá? E no final tinha um teste, como você está vendo aqui, eu levei bomba e não tem como refazer esse teste. Mas tudo bem, vamos lá, vamos refazer então alguns detalhes que foram expostos aqui nesse conteúdo, nessa aula, né? E um dos detalhes aqui muito importante para a gente poder entender como que esses relatórios funcionam é a questão das diferenças de 3 fatores aqui. Então, ó, há 3 métricas importantes que devem ser observadas com base nos relatórios do Google Analytics. Selecione cada cartãozinho para você saber mais. Então, o primeiro é o usuário. O que é um usuário de acordo com o Google Analytics? O usuário é uma pessoa que acessa o seu aplicativo ou o seu site. Ok, até aí nenhum problema. Aí nós temos as sessões. O que são as sessões? É um grupo de interação ou grupo de interações de usuários no seu site ou aplicativo que ocorrem em um determinado período. Geralmente os períodos padrões do Analytics é de 30 minutos, tá bom? Então isso é uma sessão. E por último são eventos. O que são esses eventos? Eventos são interações ou ocorrências específicas no site ou no aplicativo. Por exemplo, uma visualização de página ou uma transação são considerados eventos. Ok? Então, dito tudo isso, aqui ele explica com detalhes, entendendo a relação entre usuários, sessões e eventos. Então nós temos aqui, nessa ponta aqui, o usuário. Aí o usuário pode ocorrer as sessões. Então essas sessões elas podem ocorrer tanto em um desktop, um computador. Essa sessão pode ocorrer também
em um dispositivo móvel, e aí quando essa sessão ocorre, lá dentro da sessão pode ocorrer os eventos, né, que são aquilo que, dentre todos esses eventos, também conhecido como microconversões, dentro dessas microconversões tem a macro ou a conversão principal, que é a conversão final, que é aquilo que eu quero que aconteça mesmo, né? Então, dentro dessas sessões podem ocorrer eventos, como por exemplo, eventos de cliques para descer uma página ou subir uma página, eventos de marcação de favoritos, etiquetagem de produtos e a compra do produto, que aí seria a métrica final sua, seria sua principal evento de conversão, né? Aqui conhecido dentro do Analytics como eventos principais. Antigamente, dentro do Analytics, era conhecido como evento de conversão, agora ele mudou, o nome dentro do Analytics é conhecido como evento principal. Se você não lembra a recapitulação, ó, você não lembra disso, eu vou recapitular, eu já falei sobre isso em aulas anteriores, mas eu vou voltar aqui só para mostrar para você essa questão dos eventos principais, que eu já tinha explicado em aulas anteriores. Rapidamente, a gente vem aqui ó, em administrador. Aqui em administrador a gente tem a parte de exibição de dados e temos os eventos. E aí são dois tipos de eventos. O evento padrão, que vem dentro do próprio Analytics, e nós temos os eventos principais. Aqui não está carregando aqui, deixa eu achar uma outra... Deixa eu duplicar esse Analytics aqui. Eu vou achar uma outra conta aqui para mim poder estar falando desses eventos que aqui não carregou para mim. Ah, agora carregou, só porque eu falei. Olha lá, então nós temos os eventos recentes, também conhecido como eventos padrão. Esses eventos, por padrão, podem ser feitos de forma capturadas automaticamente pelo Analytics diretamente no seu site. Existe uma série de eventos padrões, né? Ou eventos padrão que o Analytics captura. E aqui também podem ter eventos personalizados que a gente pode configurar através de ferramentas como o Google Tag Manager. E aí eu posso elencar através dessas estrelinhas aqui, eu posso dizer para o Analytics o que é um evento principal de conversão. Então quando eu clico numa estrelinha dessa, eu jogo eu continuo mantendo esse evento aqui, mas ele vem também para eventos principais. Olha lá, esses eventos principais podem ser usados como métricas de conversão dentro de ferramentas como, por exemplo, o próprio Analytics, ou se você tiver vinculado o seu Google Ads, ele joga também a conversão direto lá para o Google Ads, beleza? E por padrão, o evento de conversão Purchase do Analytics, ele já é selecionado automaticamente, não tem como desselecionar. E os demais elementos aqui, ó, adicionar informações de carrinho de compra, começo de checkout, informação de pagamento. Na verdade tem uma duplicidade aqui, eu preciso remover um desses dois aqui. Depois eu removo, não vou fazer isso agora. Mas enfim, então aqui explicando essa contextualização entre usuários, né? Tá aqui. Aí as sessões podem ocorrer tanto em computador quanto em celular e os eventos principais, ou eventos padrão, que podem ser vários eventos, cliques, acessos, enfim. Então, dito tudo isso, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta que estava sendo relacionada para a gente responder. E a pergunta era... aqui é legal que tem um simuladinho aqui que você pode, se você não tem Analytics ainda, você pode fazer um simulado aqui, ó, como se você estivesse acessando o Analytics mesmo. Mas a pergunta era aqui, ó. Então mostre seu conhecimento, responda corretamente a pergunta para concluir esse módulo. Qual relatório do Google Analytics corresponde melhor a cada pergunta? E a pergunta era, nós tínhamos aqui, quais páginas do meu site recebem mais tráfego? É uma pergunta. E aí, aonde eu vejo isso? Em qual relatório? Relatório de aquisição ou relatório de engajamento? Quais páginas do meu site recebem mais tráfego? Né? E eu jurava que era a aquisição. E agora, pensando bem mesmo, o correto seria engajamento, né? Porque quais páginas recebem mais tráfego? O recebimento desse tráfego é um tipo de engajamento. Mas enfim, eu me equivoquei, acabei anotando aqui. A outra pergunta é, como os novos usuários estão descobrindo o meu site ou aplicativo? Aí sim seria relatório de aquisição. Então, no caso aqui, realmente eu comi mosca aqui, fiquei aqui comendo bronha, esqueci e não tem como voltar. Eu não sei se isso daqui funciona exatamente tem a mesma forma que a relação que existe lá dentro do teste principal quando você vai fazer o teste principal
para verificar o seu conhecimento no Google Partners, né? Que é aquele relatório principal da prova. Então a prova principal não é essa daqui, novamente. Eu vou até fechar aqui, ó. A prova principal ela está sendo executada aqui, ó, dentro da certificação. Ó. Eu tenho que vir aqui e iniciar a prova. A prova não foi iniciada, tá? Então quando eu começo aqui não posso parar mais. Aqui, quando você não consegue atingir a pontuação mínima, que é 80% de aproveitamento das perguntas, ou seja, você tem que aceitar de 50 perguntas, você precisa acertar pelo menos 40 perguntas aqui. Se você não acertar 40 perguntas, você tem uma chance novamente em 24 horas. Não sei se esse mesmo método se aplica a essa questão específica. Eu vou tentar voltar amanhã para ver se vai estar liberado novamente essa questão aqui para mim refazer essa aula e responder corretamente para poder concluir esse módulo. Esse módulo, né, essa aula eu não consegui finalizar até agora devido a essa questão estar errada. Provavelmente eu tenho que rever todo esse conteúdo aqui e em 24 horas ele libera para mim fazer novamente essa aula e aí sim anotar a questão correta, beleza? Mas basicamente é isso então. Aqui eu levei bomba. Dancei, não tem como eu finalizar então. Então é isso. Então aqui eu vou avançar e nós vamos já para o próximo conteúdo da próxima aula, ok? Então espero que você tenha aprendido com os meus erros, né? Afinal de contas aqui eu levei bomba, eu errei. Mas se você quiser continuar verificando aí o nosso conhecimento, a gente continua na próxima aula para poder estar falando mais sobre esse simulado do Google Analytics aqui que nós estamos colocando, expondo para você, tá bom? Se você é meu aluno, pula lá para a próxima aula já para você continuar fazendo o seu teste de avaliação dentro do programa Google Partners. E se você está me vendo no YouTube pela primeira vez, link na descrição para você se tornar um aluno. Comenta esse like, né? Comenta esse vídeo, dê um like aí, se inscreva no canal para você ser notificado das nossas próximas aulas. Te vejo na próxima lição então. Até lá!